Fala jovens, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda, chegando hoje com o segundo episódio da primeira temporada do Trilhas Urbanas em São Paulo. E hoje nós vamos para um lugar muito legal que é o Parque da Independência, né? Nós vamos ao lugar à margens do Rio Ipiranga, onde foi proclamado a independência do Brasil. Mas acima de tudo, hoje nós vamos trabalhar com conceitos de construção histórica, construção da memória, monumentalização e patrimônio. Então, se você curte história, se você quer entender um pouco mais sobre isso, chega junto depois da vinheta. Cleiton, estou de volta. Desta vez eu estou num canto muito especial, o Parque da Independência, aqui em São Paulo. O Parque da Independência é localizado no bairro do Ipiranga, ou seja, estamos muito próximo aqui das margens do Rio Ipiranga, onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Então, no local aqui, né, como uma construção de memória, né, foi erguido vários monumentos, né, vários locais que exaltam esse momento histórico, essa construção histórica de uma proclamação histórica de independência heróica. Você vai ver ali no fundo, você vai ver o monumento à independência. Esse monumento, ele é de 1922, né, do centenário da independência, e aqui ao fundo você vai ver que do outro lado do parque vai ter justamente o Museu da Independência. Esse museu que está aqui atrás de mim, que vai aparecer agora, esse museu aqui é de 1895, né, já um pouco depois, logo no início da República, é um local onde é celebrado a memória da independência do Brasil. Lá dentro está aquele quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo. É importante a gente salientar que o museu está fechado, ele está em reforma há alguns anos, né? A previsão é que ele reabra em 2022 para o bicentenário da independência do Brasil. Então, esse prédio gigantesco, esse prédio maravilhoso, ele contém justamente esse quadro, a memória nacional, uma memória nacional construída, né? Evidentemente, nós sabemos que o quadro, né, do Pedro Américo, ele não corresponde teoricamente à realidade, ele é muito mais a correspondência à letra do hino nacional, mas esse local ele foi construído ao torno desse local na República Velha, até na época do Segundo Reinado, o próprio quadro da época do Segundo Reinado, 1888, que é uma exaltação de uma memória com base em heróis, com base em grandes nomes, como a gente chama na história, uma história monumentalista, né, de uma construção de uma memória, de uma história monumentalista, onde a gente não percebe, né, a participação popular, que é um dos grandes pontos da independência do Brasil, né? Não houve uma participação popular, participação indígena, participação escrava negra, né? Não houve esse tipo de protagonista, assim, toda voltada em torno de Dom Pedro I. Só que nós sabemos hoje que isso está muito mais em torno de uma articulação das elites brasileiras, das elites paulistas e cariocas. Tanto que Dom Pedro I estava aqui em São Paulo porque ele subia de Santos a caminho do Rio de Janeiro. Ele estava negociando com as tropas paulistas o apoio à sua causa. Outras más línguas dizem que ele estava na casa da sua amante, né, a Marquesa de Santos, que aqui é o caminho antigo de Santos para o Rio de Janeiro passava por aqui. Ele subia a serra e daqui ele descia para o Rio de Janeiro. Mas ficou esse monumento, ficou esse local, que hoje é um local agradável de se estar, mas é um local que hoje é importante a gente problematizar. Ver essa questão dessa construção dessa memória, né, e da situação de pertencimento, né, porque muitas vezes parece uma história não nossa, né, uma história mais distante, uma história paulista, mas fica aí a dica para vocês. Estou de volta aqui do Parque da Independência, das margens do Rio Ipiranga, né, o Rio Ipiranga está aqui à minha esquerda, a gente vai já chegar lá, mas eu queria mostrar para vocês uma casa muito importante, né, a Casa de Taipa ou Casa do Caminho do Mar. Professor, que casa é essa daí? Você provavelmente já viu essa casa, aquele quadro do Pedro Américo, né, do Grito do Ipiranga, que está aparecendo aí para você. Você vê essa casa lá no cantinho, né, Dom Pedro I proclamando a independência do Brasil e aquela casa de taipa ao redor. É importante que você perceba que essa casa aqui existia realmente na época, né? O estado atual dela foi reconstruído, né, foi reformado, mas ela existia na época. Tanto que Pedro Américo, ao fazer a pesquisa dele para poder fazer a independência do Brasil, né, o quadro do Grito do Ipiranga, ele colocou a casa que existia para compor o cenário. Evidentemente, do aspecto geográfico, a casa não está no mesmo lugar, né? Ele mudou a perspectiva da casa e a elevação da casa em relação
ao rio, né? Então, de certa forma, ele assassinou a geografia, né? O Pedro Américo, para poder colocar a casa como cenário. Essa casa, ela era uma residência, mas ela também era casa de passagem, né? Porque como aqui a gente está no canto mais alto, distante, quando o pessoal estava vindo, né, subindo de Santos para cá, você podia avistar a casa, então ela servia para marcar o caminho. Também tinha venda, né? Tinha um local onde ficavam os viajantes passantes, né? Por isso que ela é caminho do local onde Dom Pedro I ele passou a proclamar a independência. Se ele passou pela casa, se deixou de passar pela casa, isso não sabemos. Mas a casa está aqui por um aspecto importante, né? Dentro dessa construção da memória nacional, né? Dessa valorização patrimonial, a casa está aqui até hoje. Historicamente é importante porque é uma das últimas casas planas de taipa do estado de São Paulo. Estou num lugar muito especial, estou exatamente aqui no local onde simbolicamente Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Estou às margens do Rio Ipiranga, o Rio Ipiranga hoje canalizado em forma de esgoto, de canal, né? Passa à frente aqui. E aqui foi construído em 1922 para a comemoração dos 100 anos, né, do primeiro centenário da independência do Brasil. E tem um aspecto duplo, né, porque comemora os 100 anos da independência, mas também monumentaliza esse episódio histórico, né, constrói toda uma construção, uma visão romantizada, idealizada da independência do Brasil. Você vê pela grandiosidade, né, quando você chega aqui ao local e vê a grandiosidade dele, né, dos pais da independência, José Bonifácio, né, de Andrada. Você vê simbólicas batalhas pela independência nas laterais do monumento. Você percebe claramente como há a tentativa de uma construção de uma história monumental, né, de uma construção a partir de uma visão da histórica de heróis. Né, Dom Pedro I, ele passou nesse local, né, tem muita discussão realmente sobre o modo como ele estava, né, já se sabe historicamente que não houve o grito propriamente dito, né, mas foi nesse local de qualquer forma que aconteceu. Esse local hoje tem um monumento, né, nós temos aqui a Pira da Independência, nós temos um monumento, e lá embaixo a gente vai já ver, nós também temos o mausoléu onde estão enterrados Dom Pedro I e suas duas esposas. Né? Fica comigo que a gente vai ver agora. Fala jovens, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda, e essa voz cavernosa é porque eu estou na cripta debaixo do monumento da independência do Brasil. Atrás dessa porta aqui, com esta coroa, estão os restos mortais de Dom Pedro I e suas duas esposas, né? Dona Leopoldina e Dona Amélia, né? Sua segunda esposa, né? Dom Pedro I e Dona Leopoldina foram transladados da Europa para cá na década de 50. E Dona Amélia também foi trazida para cá, né, um pouco depois, pois ela morreu no Brasil. Dois pontos são interessantes aqui, né? A questão da apropriação da memória, né? É interessante ver como esse local é um local um pouco abandonado, né? A gente vê que tem jovens andando de skate, sentados nas escadas, né? Enquanto o local que está os restos mortais, né, do imperador estão meio esquecidos, né? Estão meio abandonados. Isso nos leva à questão da apropriação, né? Da apropriação e da ressignificação dos objetos culturais, dos objetos de memória. Né? Que identificação existe das pessoas que circundam esse local, né? Com o significado desse processo de independência. Né? Com essa independência que foi feita somente, né, a partir de Dom Pedro I, das articulações das elites, sem a participação popular. Apesar da tentativa do Estado de construir uma memória monumental, você percebe que com o tempo isso vai ficando abandonado, né? E sucessivamente tem que ser relembrada, né, através de um discurso oficial. Está fechada a porta, não posso entrar, né? Recentemente, alguns anos atrás, uma pesquisadora conseguiu entrar e exumar os restos mortais de Dom Pedro I e das suas esposas aqui e deu muita evidência, né, de como ele viveu e dos motivos da sua morte. Mas aí é outra história. Tchau, tchau. Jovens, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje dos Trilhas Urbanas. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, compartilhar com os amigos. E também não perca o próximo episódio. Até lá!